Boa tarde, irmãs. Graça e paz. Todo mundo falou amém por essa oração, né? Irmãs, olha, é uma responsabilidade vir aqui, né? Para ministrar, para falar alguma coisa da parte de Deus. Mas, como a gente fala, né? Se Deus usou até a jumenta que nem falava, eu pelo menos falo, né? Então, alguma coisa o Senhor vai usar para falar com a gente nessa tarde, amém? Estou muito feliz, irmãs. Vim até combinando, né, com a decoração. Falei, acho que vai ser rosa. Não sei porquê, mas já vim combinando com a decoração. E como essa casa serve a gente bem, né, irmãos? Você acha? Irmãos não, irmãs, né? Porque irmãos são uns gatos pingados aqui, eu acho. Muitos. Como essa casa serve a gente bem, né? Olha o capricho na decoração, o cheiro que nós já estamos sentindo aqui, dos irmãos lá preparando. Como Deus nos abençoa, né? E Jesus preparou esse momento para nós. Jesus que nos vê, que nos sonda, ele, né? Tem um momento lá para as minhas filhas lá à tarde, curtir o nosso dia, né? O Dia das Mães amanhã. E eu estou muito feliz por isso, acredito que você também, tá? Mas Deus é tão lindo e maravilhoso que Ele também preparou uma palavra para os nossos corações. Amém? Quando a Marisa fez o convite, já logo eu fui pedir as misericórdias, né, irmãos? Porque não é fácil estar aqui. A gente sabe que essa casa prioriza muito a questão do evangelho puro e simples como ele é, né? Então, a gente precisa ter esse temor. E eu tenho, tá, irmãs? Estou nervosa. Brincadeira. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje, vou entregar para vocês do jeitinho que Ele falou comigo, amém? Eu sou Renata, eu não sei se conheço todas as irmãs, né? Porque igual eu estava comentando ali, a igreja é tão grande que às vezes no final do culto a gente senta aqui na frente, acaba não vendo todo mundo que sai lá, a gente acaba conhecendo ali mais quem é da célula, mas enfim. Eu sou Renata, congrego aqui na comunidade Amor e Graça. Eu sou mãe do Heitor e do Gabriel, esse vocês já devem saber quem são. Porque o Heitor, quando a gente chegou aqui, ele era pequenininho, né? Então ele já correu muito para cá. Hoje é o Gabriel que fica, né, para lá e para cá, até ele habituar ali no Kids, né? Ele gosta de ficar aqui no louvor. Então, essa sou eu, tá? Antes de tudo, sou filha amada de Jesus, assim como todas vocês que chegaram aqui. Certo? E a palavra que o Senhor colocou no meu coração, vou ser breve, tá, irmãs? Porque eu sei que nós temos expectativas, falaram até que ia ter uma surpresa, né? Que eu ia até apresentar um negócio aqui, mas não vou mais porque é surpresa para mim também, então acho ótimo, adoro surpresa boa, sei que as irmãs também gostam. Então vamos para a palavra, amém? O texto que o Senhor falou para mim trazer hoje à tarde está lá em 1 Timóteo, capítulo 1, do versículo 3 ao 5. Esse mesmo. Está escrito assim, irmãos: dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como servir os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. O outro texto é 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 15, que fala assim: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Irmãos, esse texto, quando eu fui orar, né, falar ao Senhor para ter misericórdia de mim, me dar uma palavra, porque eu tenho certeza que a gente veio aqui com uma expectativa e o Senhor, Ele tem uma mensagem para falar em cada coração. Cada um, tenho certeza que vai levar alguma coisa aqui dessa tarde. O Senhor falou para mim que era Timóteo. A gente ia falar sobre o texto escrito em Timóteo. E esse texto foi Paulo que escreveu para Timóteo. Timóteo era considerado um filho verdadeiro na fé de Paulo. A gente sabe que Timóteo ele era jovem nesse período, né, de ministério ali junto com Paulo. Ele era discípulo de Paulo, ele era jovem, por volta de 20 até no máximo 30 anos. E Paulo escreve essa carta para ele.
Tá? E o que me chama a atenção nesse versículo é que fala que ele conhecia as Sagradas Letras desde criança. Né? E a gente vai entender, irmãos, que o momento que a gente precisa falar de Jesus, o ideal seria que todos conhecessem a Cristo desde criança. E a maioria das mães que estão aqui, né, que o convite foi feito para as mães que têm criança no Kids, então até 11 anos, não sei, a maioria de vocês tem crianças em casa, né? Os nossos filhos estão lá, eu tenho os 2 que estão lá com meu marido, Deus sabe como está, né? Porque hoje minha mãe está fazendo 60 pães para vender aí na igreja, então o Dani que ficou com eles, né? Então, mas está tudo certo. O momento de nós ensinarmos as nossas crianças é desde cedinho mesmo. A gente sabe que a criança, ela sente, ela ouve desde o ventre. Então, as mães que estão gestantes já devem começar a profetizar na vida dos seus filhos o que eles serão em Deus futuramente, né? Então, nós, desde pequenininho, já ensinando. A palavra diz lá em Deuteronômio, ensine com persistência os seus filhos. Então, não é um dia eu fiz um culto na minha casa, um culto infantil ali, e depois eu paro. Né? A Bíblia fala para nós ensinarmos com persistência. Então, nós precisamos insistir no ensinar. Quando? Em que momento? A Bíblia fala, né? Quando estiver sentado em casa, quando andar pelo caminho, quando se deitar, quando levantar. Em todos os períodos do nosso dia, a gente pode ensinar alguma coisa para os nossos filhos. E quando eu falo ensinar, eu não estou falando assim só, senta aqui que eu vou ler um versículo da Bíblia e vou te explicar. Não é isso, é principalmente na rotina mesmo, do dia a dia. Né? Às vezes você está lá lavando a louça da janta, você escuta um brigou com o outro, fez alguma coisa. O que é mais importante para você? Parar o que você está fazendo, vou aproveitar essa situação e falar de Jesus para o meu filho. Né? Será que Jesus faria dessa forma? Não faria? Então, eu aproveitei aquela minha situação do dia a dia para ensinar sobre Jesus. E a Bíblia fala que tem que ser insistente. Indiretamente, o texto fala sobre a avó e a mãe de Timóteo. Indiretamente, ela estava preparando Timóteo para uma grande obra. Né? Ele foi pastor de ovelhas, ele cuidou de pessoas, ele discipulou outras pessoas. Então, essas 2 mulheres começaram a ensinar Timóteo desde criança. E é o que nós viemos aqui para aprender hoje. Que nós precisamos ensinar os nossos filhos, não para o mundo. Sabe essa frase que falam assim, a gente tem que ensinar para o mundo. Não, a gente tem que ensinar para o reino de Deus. Nós temos um objetivo aqui na Terra, nós adultos temos, e é isso que nós temos que passar para as crianças. Existe um reino muito maior do que o mundo, então nós não temos que ensinar os nossos filhos para o mundo, nós temos que ensinar os nossos filhos para o reino de Deus, para quem eles serão no reino de Deus. Porque isso não depende de nós. Eu tenho certeza que o Heitor tem uma chamada, o Gabriel deve ter uma diferente da dele, e cabe a mim, como mãe, instruir eles no caminho para que o Senhor... Né, complete a obra e use eles conforme a vontade dele. E aí, dentro desse texto, irmãos, Deus falou sobre 4 recados para nós como mãe nessa tarde. Tá? O primeiro recado, não há cenário perfeito. Então, se a gente esperar uma oportunidade perfeita para ensinar os nossos filhos, algo ideal, super certinho, como nos nossos sonhos, isso não vai acontecer. E a gente é cheio disso, né, irmãs? Porque eu não sei vocês, mas quando eu engravidei, nossa, o parto vai ser assim, e depois eu vou amamentar assim. Deus sabe como foi, né? Amamentação, só a graça. Então, assim, a gente cria essas expectativas, isso é natural, Jesus nos conhece. Né? Só que não há cenário perfeito para a maternidade. Não existe uma regra, né? E como a gente se frustra com isso? Eu, quando engravidei do Heitor, achei que ia, né, chegar em casa, botar para amamentar. Eu não sei se todos sabem, mas eu sou nutricionista. Então, para mim, a amamentação era... Né, e tá, irmãos? A amamentação é uma bênção, tem que amamentar mesmo. Senão os irmãos vão achar que eu estou fazendo propaganda enganosa. Não. A amamentação é uma bênção, a gente tem que amamentar. Mas não é exatamente do jeito que a gente pensa.
E assim as outras questões da maternidade também. Quantas mães, né, ensinam as crianças e às vezes vê o filho fazendo uma outra coisa e você fala, mas eu falei, né? Mas o Senhor, Ele sabe. A Bíblia, ela é verdadeira, ela fala para a gente ensinar. Quando for mais velho, não se desviará dele. E eu creio que ainda se o jovem sair da casa do Senhor, aquilo que os pais ensinaram está lá no coração deles. Uma hora, eles vão voltar para os caminhos do Senhor, mesmo quando isso acontece. Então, enfim, Deus falou para nós que não tem cenário perfeito. Irmãos e irmãs, eu vi isso. A gente foi para uma viagem aí para Marília, que foi uma benção, glória a Deus. E lá eu fui numa célula, né? A gente foi visitar umas células para aprender um pouco com os irmãos, né, como eles fazem. E aí eu fui conversar com a mãe, que era a hospedeira e também a líder da célula. E pensa que na casa dela devia ter umas 30 pessoas, acho que tinha pelo menos umas 12 crianças, nós fomos bem num dia de multiplicação. E a gente na célula, a gente só escutava, né, lá dentro. As crianças, que tinha alguém cuidando, mas as crianças fazem barulho, né, irmãos? Criança silenciosa, a gente até tem que ir lá ver o que está acontecendo. Mas então faz barulho. E eu fiquei vendo aquilo e depois eu fui conversar com essa líder da célula, né? Falei, como que é? E ela foi, sabe o quê? Para mim, irmãs, testemunhar. O filhinho dela veio, conversou com a gente, ele tinha autismo, né? O menininho. E ele tinha muita dificuldade com o barulho. Então, você imagina uma criança que tem, né, a sensibilidade um pouco maior, numa célula com 30 pessoas e todo aquilo de criança. E eu falei, e aí, minha querida, como é isso? Ela falou assim, olha, Deus tem abençoado tanto que ele está convivendo melhor. Depois que a célula veio para cá, nossa, a gente tem conseguido progredir em tantas coisas. Eu falei, olha como Deus é lindo, né, irmãs? Se ela fosse esperar o cenário perfeito, de repente ela esperar essa criança crescer ou fazer não sei quantas terapias e falar assim, não posso receber a célula na minha casa agora, não é o momento. O filho dela está sendo ensinado, o filho dela está vendo aquela situação. Aquilo ali vai produzir nele, eu tenho certeza, muitos frutos maravilhosos quando ele crescer. E Deus não deixa só para o futuro, vê como Deus age já na vida dele desde criança. Então, um recadinho para nós nessa tarde. Não espere o cenário perfeito para ensinar o seu filho, tá? Por que eu falo de cenário perfeito e eu lembro de Timóteo? Porque a Bíblia fala que a família de Timóteo não era uma família de padrão. Sabe quando a gente pensa assim, pai e mãe convertido, num lar feliz, a propaganda da margarina, né? A família dele não era assim. A Bíblia fala, está lá, em Atos 16, do 1 ao 3. Vou ler para vocês, tá, irmãos? Chegou a Derbe, depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele, Timóteo. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou-o por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Somente sua avó Lóide e sua mãe Eunice eram judias. Ou seja, se a gente for contextualizar para o dia de hoje, o pai de Timóteo não era convertido. Quem que passou para Timóteo sobre a fé em Cristo Jesus? Foi a sua mãe e a sua avó. Então não havia um cenário perfeito. Às vezes havia ali uma mulher, inclusive, com muita dificuldade, para poder instruir para o seu filho e colocar na vida do seu filho algo que às vezes o próprio marido talvez não dava o exemplo. E nem por isso Timóteo, ele cresceu, né, da forma diferente como Deus queria que ele crescesse. Então, fica para o nosso coração. Não espere o cenário perfeito. Não tem família perfeita, irmãos. Obviamente que quando o nosso marido ele está nos caminhos do Senhor, ajuda muita coisa, né? Muda muito. Mas e se não tiver? E se nem tudo for perfeito igual a gente imagina? Mesmo assim, o Senhor ele nos capacita enquanto mães, porque a missão que Ele deu para nós foi Ele que deu. Então, se Ele deu, Ele nos capacita. Então, ainda que você não esteja num cenário perfeito, o Senhor ele te dá capacidade para ensinar o seu filho no caminho que ele deve andar. Amém? Então, vamos lembrar disso. Segundo recadinho de Deus para nós. Nós ensinamos aquilo que nós carregamos. Quando o texto fala aqui,
Recordo-me da sua fé, Paulo falando para Timóteo, que primeiro habitou em sua avó Lóide e sua mãe Eunice, e estou convencido que também habita em você. Em outras traduções fala que a fé que elas tinham e agora ele tem. Então, não é sobre o que nós falamos para os nossos filhos. É sobre o que nós carregamos que nós vamos passar para ele. Então, a outra coisa que o Senhor quer falar para nós. O que nós estamos carregando a respeito de Jesus? Né? Qual é o que nós temos de relacionamento com Jesus que nós queremos ensinar para os nossos filhos? Será que os nossos filhos eles olham para nós e vê a gente orando, ou vê a gente aconselhando alguém, ou conversando, se divertindo numa conversa com o pai, ou o nosso filho vê a gente falando mal da igreja com a colega, ou às vezes o nosso filho escuta a gente, né, brigando com o marido. O que nós temos de relacionamento com Jesus que nós estamos ensinando para os nossos filhos? Porque eu não entendo bem das fases, tá, irmãs? Mas o que eu vejo em casa? Eles fazem muitas coisas por repetição, né? Eles olham e reproduzem. O Gabriel está olhando tudo que o Heitor está fazendo e está reproduzindo. Glória a Deus. Tem a parte boa e tem a parte ruim, né, irmãos? Que o Heitor faz bagunça, o Gabriel também faz bagunça. Mas, enfim, eles fazem muito por repetição. Então, eles vão reproduzir aquilo que eles estão vendo em nós, né? E aí, nós somos perfeitos? Lógico que não. Né? Se nós fôssemos perfeitos, nós somos lindas e maravilhosas, todos nós. Mas perfeitas, a gente já estaria lá na glória, né? Porque os perfeitos não moram aqui na terra. Então, nós precisamos pedir ao Senhor, Senhor, me ajuda a ser melhor. Isso em todas as áreas da nossa vida. Me ajuda a ser uma filha melhor, uma esposa melhor, uma mãe melhor. E Deus me mostra naquilo que eu estou deixando a desejar com meu filho, o que o Senhor quer que eu melhore. Porque às vezes a gente nem percebe. A gente acha que está arrasando. E não está, né, irmãs? A gente precisa procurar as nossas falhas. E nós temos. E o Senhor, Ele é tão lindo e maravilhoso que Ele não nos julga as nossas falhas enquanto mães. Ele nos abençoa. Ele fala, que bênção, minha filha quer saber onde que ela está falhando, eu vou ajudar. E quando Jesus ajuda, irmãs, é lindo demais, porque Ele faz além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Amém? Então, não esqueça disso também, tá? Primeiro, nós não temos um cenário perfeito, nós não vamos ter. E segundo, a gente precisa ensinar aquilo que nós carregamos, tá? Outra coisa que Deus falou no meu coração foi sobre a grandiosidade da missão e o ensino simples no dia a dia. A mãe e a avó de Timóteo, talvez elas não sabiam, né, o que ia acontecer com Timóteo, quem ele se tornaria, mas elas entenderam a missão. Né? E tem um versículo na Bíblia, tudo está em Timóteo, viu? Eu não sabia, viu, que Timóteo falava tanto dessa questão da maternidade. Está lá, em 1 Timóteo 2,15. Mas a mulher será salva, dando à luz filhos, se permanecer na fé, no amor, com bom senso. Então, não é só nascer o neném, tá, irmãos? Tem que permanecer na fé, no amor e na santidade com bom senso. Por que tem essa palavra fala que a mulher será salva? Não estou falando de salvação de ir para o céu, irmãs, porque a salvação só através de Cristo Jesus. Eu estou falando nesse sentido porque para a gente ser salva, a gente tem que negar a nós mesmos, não é isso? Tem alguma situação na nossa vida que a gente mais nega a nós mesmos, além da maternidade? Tem alguma coisa na nossa vida que a gente mais se abnega, mais deixa o que a gente precisa, além da maternidade? Eu fiquei pensando sobre isso. Porque a gente não deixa de fazer tal coisa, talvez pela mãe, ou pelo marido, ou por um amigo, ou uma situação, um trabalho, mas pelo filho a gente deixa. Tem muita coisa que pelo filho a gente deixa. E isso a gente faz com amor. Então, é aquele amor que a gente, né, passa por cima, às vezes, do que a gente sente para benefício do nosso próprio filho. Que mãe que nunca ficou virada, acordada a noite inteira e queria dormir, mas não dormiu?
né? Às vezes a gente quer comprar alguma coisa para nós, mas o filho precisa daquilo e a gente vai lá, compra para o filho, porque a gente se doa. E a maternidade é uma forma da gente chegar mais perto de Deus, porque daí é uma forma da gente negar só a gente olhar para o nosso umbigo, querer só as nossas coisas. Então, é uma forma da mulher também ser salva, através da maternidade. É onde Deus vai nos lapidando, nos moldando, a cada dia nos ajudando a ser pessoas melhores. E é simples, irmãos, é no dia a dia. Não é com grandes pregações para os nossos filhos, porque o Heitor, a gente foi fazer o último culto doméstico, ele só faltou puxar a cortina e subir no teto. Então, é difícil. Por isso que tem que ser no dia a dia, nas pequenas coisas. Na hora que você vê uma situação e dá para falar assim, filho, será que Jesus fazia assim? Pensa com a mamãe. Se tivesse Jesus e o amiguinho de Jesus, o Jesus e o irmão de Jesus, como que Jesus ia fazer? O que você acha? Vamos pensar? Mas o que às vezes a gente faz, irmãs? Na correria do dia a dia, a gente nem para fazer essas conversas, para fazer esses conselhos. Por quê? Porque a gente tem que lavar a louça, porque tem que arrumar roupa para ir para a escola amanhã, e aí entra a rotina, e às vezes a gente não acaba tendo esse período com os nossos filhos. Isso acontece ou não acontece? Acontece. Tá? Mas o Senhor fala para a gente que há uma grandiosidade na nossa missão. Ser mãe é algo maravilhoso, irmãs. É algo que Deus deixou só para nós. E a gente precisa praticar a nossa maternidade no dia a dia de forma simples, como Jesus sempre foi simples. Não vejo Jesus como um cara frescurento, cheio de ritos e de coisas. Jesus era simples, nós precisamos ser simples também. Simples na rotina, simples no trabalho, simples na família, simples na maternidade também. Tá? E eu anotei aqui também sobre aquela famosa frase que a gente sempre fala, né? O exemplo arrasta. Não adianta a gente falar assim para o nosso filho, olha, filho, quero ensinar para ele que ir na casa de Deus é muito bom. É uma bênção ir para a igreja, vamos para a igreja? Se na hora que eu vou para o culto eu brigo com o marido, fico nervosa porque não arrumei as coisas com antecedência e depois está todo mundo atrasado e aí já fica todo mundo bravo, o que ele vai aprender com isso? Pior se eu falar para ele que é uma bênção, que nós estamos felizes de ir na casa de Deus, aí ele vê uma situação, o aprendizado fica pior do que se eu não tivesse falado. Fala, opa, minha mãe falou que é bom ir para a igreja e ela está indo desse jeito, eu acho que não vai ser bom, não. Então, a gente precisa arrastar os nossos filhos pelo exemplo. Tá? E se não tiver tudo certo, irmãs, e aí a gente sabe se organizar, né, irmãs? Arruma a roupa antes lá, deixa separado, com um tempo antes, porque vai acontecer as intercorrências. Eu não sei vocês, mas eu tenho 3 homens, né? Eu tenho roladão, enrolado e enroladinho lá em casa. E um dia eu fui desabafar com a minha sogra, e ela falou assim, mas eu tenho enrolado, moro em casa. Então, é assim mesmo. Então, a gente tem que pensar nas intercorrências também. A gente conhece a nossa família, né? O que cabe a nós? Se nós formos mulheres sábias, a gente vai pensar nisso e vai organizar. E o dia que não deu para organizar, que tá um trupé, cada um acha seu jeito de escapar, mas vai lá no banheiro e fala, respira, Jesus, me dá graça. Porque eu estou muito estressada, mas eu tenho que ficar feliz, nós vamos para a igreja. E aí Deus vai te ajudar, irmãs. Deus ajuda. Deus sempre ajuda. E eu sempre lembro do exemplo da minha mãe, porque um dia, eu nunca vou esquecer, então para mim ficou muito marcado que ir para a igreja é muito importante. A casa do Senhor é muito importante, porque um dia, morava lá no Espigão, nós se arrumamos, fomos para a igreja, indo para a igreja só eu e minha mãe, porque meu pai não era cristão, né? Só aceitou Jesus quando estava morrendo. Então, nós fomos para a igreja e aí veio um cachorro por cima de nós e eu caí de barriga nos espinhos. Sabe quando tem aqueles espinhos que decora, que sai umas flores vermelhas? Não sei o nome daquilo lá. Mas cercava as coisas antigamente, os jardins. Eu caí de barriga. E aí aqueles espinhos grandes entrou. Eu era pequena, eu devia ter acho que uns 10 anos. E eu me lembro como hoje, que aí minha mãe espantou o cachorro, me levantou dos espinhos e viu os espinhos e falou, vamos filha, nós estamos ficando atrasada. Aí eu falei, aí eu chorei, né, irmãs? Eu lembro como hoje, tem umas coisas que ficam gravadas na nossa mente, né? Eu chorei. Eu falei, gente, como que eu vou na igreja com esses espinhos na minha barriga? Irmã, sem brincadeira, minha mãe assistiu o culto todo, participou do culto. Eu não acreditei, tá?
Não julgue, tá, irmãs? Porque às vezes era o jeito dela. Eu acho que eu pegaria o Heitor e ia para casa, né? Ver os machucados. Não, minha mãe pegou eu e levou eu para a igreja. Fomos para o culto. E eu lá sentada, aí eu dobrei a barriguinha assim. Por isso que eu lembro, irmãs, porque foi dolorido. E aí, ficamos no culto, fomos para casa, chegou em casa, ela, né, foi ver, viu que estava tudo bem, puxou alguns, tirou, né? Graças a Deus era aqueles grandão, então tirou, e graças a Deus mais ou menos, assim, né? Mas, enfim, o que ficou na minha mente? Que ir para a igreja é muito importante. É muito importante. Então, eu nunca mais esqueci. Ainda mais quando a gente é criança, a gente não esquece. Não estou falando, tá, irmãos? Deixar seu filho rebentado e vir para a igreja. Não é isso, pelo amor de Deus. Não vou falar que eu estou pregando coisa errada. E os irmãos dessa casa aqui é bem esperto, viu? Né? A Marisa conta para o Murilo, né? Isso aí. Então, eu memorizei isso, não esqueci mais. Ir para a casa do Senhor é muito importante. Então, fica de lição para nós. Como nós estamos conduzindo no nosso dia a dia? O que nós estamos fazendo, que os nossos filhos estão vendo, que eles vão levar para a vida? Hoje eu tenho 34 anos e para mim é prioridade ir para a casa do Senhor. Então, fica a dica. E a última coisa que o Senhor colocou de recado para mim, que Ele falou para mim, eu quero transmitir para vocês. Antes da gente ser mãe, da gente ter todas essas responsabilidades, Ele falou assim, vocês são filhas amadas. Então, antes da gente ter essa missão, de tudo isso, Jesus nos amou. E aí tem um versículo lá em João 3:1 que fala assim, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, a ponto de sermos chamadas filhos de Deus, o que de fato nós somos. Então, a gente traz muito para a nossa identidade que nós somos mãe. Não posso esquecer de falar que eu sou mãe do Heitor, mãe do Gabriel, vocês viram, né? Mas antes de nós sermos mães, nós somos filhas amadas. E o Senhor, Ele tem um cuidado muito especial com as nossas vidas. E a maternidade vem para nos trazer alegria, irmãs. Felicidade, independente das situações, é uma bênção, é um privilégio. Né? Quantas mulheres que às vezes não viveram ou não vão viver isso, nós podemos receber esse presente do Senhor. E, além dele ter a gente como filha amada, Ele compara o nosso amor. Né? Tem um versículo na Bíblia que fala lá, ainda que a mãe um dia se esquecer do filho que gerou no seu ventre, todavia eu não me esquecerei de ti, lá em Isaías, se eu não me engano. Ele compara o nosso amor com o amor dele. Porque depois do amor de mãe, só o amor de Deus, eu acho, que é maior que o amor de mãe. E aí ele usa essa comparação. Ainda que um dia uma mãe se esquecer de um filho, Jesus nunca vai se esquecer de nós. Então ele fala para nós, hoje, nessa tarde, guarde no seu coração, você é filha amada. E como filha amada, Deus Ele quer nos ajudar na nossa maternidade também, para que nós consigamos seguir nessa missão que nos foi dada. Esse amor que Ele tem por nós, Ele fez algo que nunca, eu acho que nunca, né, nenhuma de nós faríamos. Ele deu o filho dele para morrer no nosso lugar. Você daria? Eu, Gabriel e o Heitor? Jamais. Por nada, né? Então, esse amor que Deus teve por nós, enviar Jesus, sofrer tudo que Ele sofreu, é algo que só o Deus Pai poderia fazer por nós. Então, é esse recado que eu quero deixar para vocês. Tá? Então, vendo a história de Timóteo, da sua avó e da sua mãe, vamos seguir esse exemplo, irmãs. Lembrando que não há cenário perfeito. Faça o seu melhor com o que você tem, na real situação que você vive. Né? Nós ensinamos o que nós carregamos, quem nós somos, e antes de ser mãe, nós somos filha amada do Senhor. Nunca esqueça que Jesus ama muito você. Tá? Nós carregamos algo que é fora da naturalidade. Né? Ser mãe é algo que vem de Deus. Foi Deus que fez. Como que pode? A ciência tenta explicar, né? Tenta falar como que forma um bebê, forma um filho. Mas quem criou tudo isso, quem fez a multiplicação celular, da onde saiu essas coisas, irmã? O próprio Deus que fez. Então, que hoje o nosso coração seja um coração grato ao Senhor,
por tudo que Ele fez por nós, né? E que nós recebamos esse amor que Ele nos deu. E que fique de exemplo para nós, que a fé que habita em nós possa habitar nos nossos filhos também. E que Deus cumpra na vida deles aquilo que Deus tem preparado. E que nós sejamos instrumentos para abrir os caminhos, né? Para ensinar os nossos filhos a palavra do Senhor no dia a dia, em todos os momentos, em tudo que nós formos fazer. E se tiver difícil, pede ajuda ao Senhor. Ele quer nos ajudar, tá? Amém? Essa palavra que Deus colocou no meu coração. Quero pedir para você ficar de pé aí onde você está, nessa mesa bonita. E quero só fazer uma oração por vocês, por mim, né, para que Deus nos ajude nessa nossa caminhada de ser mãe, né, que seja algo que nós estejamos no centro da vontade dEle. Amém? Vamos fazer essa oração? Orem junto comigo, tá bom? Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai. Muito obrigada, Senhor, por estarmos aqui nessa tarde. Muito obrigada pela vida de cada uma dessas mães que está aqui, Senhor. E eu te peço, Jesus, um presente, Senhor, nesse Dia das Mães. Que se tiver alguém, meu Pai, que está sentindo que está com o coração apertado, que tem pensado que não é uma boa mãe, que reconhece, Deus, que precisa melhorar, assim como eu preciso melhorar em tantos aspectos como mãe, Pai. Eu peço que o Senhor venha abençoar essa mulher, meu Deus querido. Que o Senhor venha curar, Jesus. Que o Senhor venha restaurar aquilo que às vezes foi perdido, aquele sentimento lá do começo, meu Deus querido, em nome de Jesus. Venha sobre a vida dessas mulheres, Pai. E nos ajuda a cada dia, Senhor, a sermos melhores como mães, que nós saibamos direcionar os nossos filhos no seu caminho, meu Deus, porque nós sabemos que o Senhor cumprirá a sua palavra, que quando forem grandes, eles não vão se desviar da sua presença, Pai. E assim eu te agradeço pelo seu amor, pelas suas misericórdias, em nome de Jesus. Amém.